que sente bater no vento heróica pancada, deixa-se a folha dobrada enquanto se vai morrer. Chamamos de ditadura o regime em que o governo está separado da sociedade civil. Ditadura é o regime em que a sociedade civil não elege seus governantes e não participa do governo. Esse piano foi comprado pela minha avó, Olívia Guedes Penteado, a avó do Goffredo também, que foi uma das mulheres importantes para a cultura e para as artes plásticas do Brasil. Era amiga de todos os grandes artistas daquela época, artistas plásticos principalmente, e era muito amiga do Villa-Lobos também. O Villa-Lobos foi quase que criado junto conosco. Ele compôs, eu sou testemunha disso, porque eu também toco piano, compôs algumas músicas importantes neste piano, na casa de Olívia Penteado. Eu me lembro, Goffredo, eu ajoelhado no fundo da sala, às 2 horas da manhã, ouvindo o Villa-Lobos compondo músicas que hoje são famosas. Uma vez eu estava na casa dele, ele tocou violão, começou a tocar violão, tocava mais ou menos. E daí, o que aconteceu? Eu falei, mas, mestre, me conta, onde é que aprendeu a tocar violão? Ele falou, olha, quem me ensinou violão foi o Villa-Lobos. Ele aprendeu a tocar violão com o Villa-Lobos. Onde? Na Fazenda Santo Antônio, que era da Olívia Guedes Penteado, depois dos pais dele, onde se recebia toda a intelectualidade, Semana de 22, todos os grandes intelectuais do Brasil conviviam na Fazenda Santo Antônio. A grande dama de São Paulo, depois da Dona Viridiana, mas numa geração 2 vezes posterior, surgiu a Olívia Guedes Penteado, que era a avó dele. Tinha o grande salão literário de São Paulo. Ela é um ícone. Ela foi a primeira mulher brasileira que teve a coragem de trazer artistas que eram completamente desconhecidos no Brasil, como Picasso, Leger e outras coisas. E montou na sua casa um pequeno museu de artes plásticas que, lamentavelmente, não existe mais, porque o alargamento da Avenida Duque de Caxias levou o museu embora. Os grandes artistas brasileiros eram frequentadores da casa de Olívia Penteado, minha avó. A infância, a mocidade dele foi muito dedicada à fazenda dele e foi muito vivida na fazenda, como eu também pessoalmente. No fim do século XIX, começo do século XX, até os anos 30, vamos dizer, a oligarquia paulista, a fazendeira, era extremamente cultivada, não só cultivava o café, mas cultivava o espírito. Uma bagagem cultural cultivadíssima e artística. Já como adolescente, ele pegava o bonde, ele me lembrava, pois é, eu pegava o bonde ali, Duque de Caxias, na frente da casa da minha avó, Dona Olívia, e ia até o Colégio São Bento para estudar filosofia à noite com os frades beneditinos. Nós tínhamos ciclo de estudo de filosofia, ali que eu comecei. Então ele pegava, depois voltava o bonde pegava ali na Santa Efigênia, voltava de bonde para casa de Dona Olívia. Eles moravam numa casa atrás da casa da Dona Olívia. A Dona Guiomar morava numa casa atrás. Então, é um homem cujo esporte também era o estudo da filosofia. E o Goffredo
herdou da família Penteado não os bens materiais, mas esses bens espirituais que ele soube desenvolver loucamente. Estudou profundamente filosofia, depois a filosofia do direito. Ele foi, desde cedo, se engajando nas correntes políticas. Basta dizer que como um adolescente, um super jovem ainda, ele até integrou o movimento integralista brasileiro do Plínio Salgado, dentro daquele movimento nacionalista que sucedeu a Semana de 22, a afirmação do nacionalismo, dos valores nacionalistas, etc. Nós todos pegamos a fase. O Goffredo foi o primeiro deputado integralista no Rio de Janeiro. Um político engajado em movimentos conservadores ainda, e foi se destacando pelo passar do tempo com um engajamento total dos problemas sociais brasileiros, a ponto de, já nos últimos 30 anos da vida dele, ter uma ligação muito grande com tudo que se referia à melhoria da população brasileira em termos de inserção social, inserção econômica. Quando se sente bater no peito, heróica pancada. A faculdade, que é de 1827, a primeira turma concluiu-se em 1832. Ela era constituída de alunos que estavam fazendo Coimbra, porque não havia nenhuma escola no Brasil. Então eles faziam lá, quando souberam que havia uma escola na terra deles, eles se transferiram para cá. Então formaram-se em 32. E houve um professor notável nesse período, o professor José Bonifácio de Andrada e Silva, também chamado de o Moço. Por que o Moço? Porque ele era neto e sobrinho do patriarca da Independência. Foi considerado um professor notável, tão apaixonante e apaixonado pelos alunos como foi o professor Goffredo. E o professor Goffredo, para nós todos que lemos a história, ele é o grande professor do século XX. Todos nós temos necessidade de uma educação sentimental, como dizia o Stendhal. É a educação dos bons sentimentos. E justamente o juízo jurídico não pode ser frio, não pode ser puramente lógico, porque isso pode levar a erros terríveis. E eu aprendi muito isso com o professor Goffredo. É interessante que ele falava muito pausadamente, ele não alterava a voz, era gago, um pouco gago, às vezes um pouco mais, um pouco menos na aula, o que no fundo dava até um charme para a aula, interessante. Ele sempre muito bem trajado, de paletó e gravata. Esperava-se então que ele fosse um homem frio, um homem cerimonioso. E ele não era, ele era um homem sentimental. Um jeitão assim meio aristocrático, assim meio distante, mas ao mesmo tempo profundamente afetivo, né? É uma coisa meio ambígua a personalidade dele deambulando, andando na faculdade de Direito, como quase que um monstro sagrado, né? Mas que as pessoas apaixonadas todas por ele. Era alto, elegante, uma figura aparentemente muito solene, mas gostava de dialogar. E os alunos gostavam dele, procuravam, tanto que ele criou o hábito de receber alunos na sua residência. E eu tive também este privilégio de ser um dos que frequentavam a residência. Ainda na qualidade de livre docente, em 1953. E foi no curso daquele ano, de 1953, que ele fez o concurso para professor catedrático. Então nós, jovens estudantes, no primeiro ano da Faculdade de Direito de São Paulo, tivemos a oportunidade de assistir o concurso dele de professor catedrático. E acompanhávamos siderados para ver aquele homem brilhante, né? Quando ele foi aprovado, com
grande mérito, ele deu uma festa para os alunos dele no apartamento dele. E naquela época ele era casado com a Lígia Fagundes Telles. E a Lígia Fagundes Telles era uma mulher belíssima, além de ser já uma literata de primeiríssima ordem. E aquele casal, aquela euforia, todos os estudantes lá embaixo, o prédio, acho que eles moravam no 6º andar, qualquer coisa, e todos os estudantes lá embaixo aclamando, aclamando. Depois invadimos o apartamento, fizemos parte da festa. Então foi um momento histórico da nossa vida, e um momento sentimental de poder compartilhar com o grande mestre, ainda naquela época muito jovem também, esse momento de consagração dele como grande filósofo do direito que ele era, e grande professor também. Nós éramos muito jovens, então nenhum de nós tinha contato orgânico e metódico com as disciplinas do curso de Direito. Mas as aulas do professor Goffredo nos propiciaram assim uma certa intimidade, não com os textos, mas com os grandes nomes da filosofia e do direito. Nós pela primeira vez ouvimos falar de Kant e de Kelsen nas aulas do professor Goffredo. E eu, por exemplo, nunca tive familiaridade nem com Kant nem com Kelsen, mas eram figuras familiares. O professor Goffredo citava sempre. Discutia isso como se estivesse falando em casa com um filho de 10 anos, 12 anos. Então aquilo penetrava profundamente na cabeça das pessoas, impregnava. A lição jurídica mais importante que o professor Goffredo me deu é de uma simplicidade extrema. A definição de lei do professor Goffredo é de extrema facilidade de compreensão. Ele dizia assim: a lei é a fórmula da ordem. Eu lembrava agora há pouco da sua aula, talvez a mais brilhante, mais empolgante do ano, quando ele dizia que o direito nasce do coração, é como o amor, nasce do coração dos homens. Um convite a entender o direito como alguma coisa socialmente da maior importância. As aulas dele eram verdadeiras conferências, assistidas não só pelos alunos, mas por outros que vinham de outras classes, até mais adiantadas, para ouvi-lo. Eu senti, como a maioria dos alunos sentiam, uma grande possibilidade de diálogo. Aliás, é um aspecto muito interessante da personalidade do professor Goffredo. Ele usava um português corretíssimo, não usava gíria de maneira alguma, construía muito bem as frases, com muita lógica, mas não era pedante. Era uma linguagem muito bonita, mas clara, e argumentava com muita lógica, de maneira que nós acompanhávamos sem nenhuma dificuldade todas as exposições dele. E isso, na circunstância, foi extremamente importante, porque nós estávamos começando o curso de Direito. Bom, o Goffredo teve um problema sentimental muito grande com a separação dele com a Lígia. Ele naturalmente gostava muito da Lígia e todo São Paulo sabia que ele sofreu um grande trauma com essa separação. E ele entrou numa grande depressão que se refletiu inclusive na Faculdade de Direito, em que ele mostrava sinais durante um curto período de cansaço pela depressão que ele sofria e, naturalmente,
isso abalava muito os alunos também. Mas não na mensagem, no físico, na maneira física que ele ia, às vezes um pouco até desconcertado, um pouco arrumado na faculdade, aquele homem que era um aristocrata típico. Mas isso passou logo. Os alunos e os colegas, naturalmente, dele ficavam muito preocupados com isso, porque ele era amado. O Goffredo não era um problema de ser gostado, o Goffredo era uma pessoa amada, é diferente. Ao mesmo tempo, ele era um homem de uma reserva. Eu convivi muito com ele, posteriormente, quando eu já era professor da faculdade, então ele sempre repetia, eu tenho o meu jardim secreto, e todos nós temos que ter o nosso jardim secreto. Não admitia que se chegasse a ele para dar um conselho para ele. Isso, evidentemente, que não. Você podia discutir ideias, fora, coisa, mas da parte dele, ele tinha um jardim secreto dele, não admitia que ninguém ingressasse no jardim secreto. Exatamente durante o nosso período universitário, que ele viveu aquilo que, na sua autobiografia, ele chama de anos turbulentos. E como ele era extremamente respeitado pelos seus alunos, respeitado e querido, era uma figura carinhosa. Então, ele jamais deixou de cumprir a sua obrigação na faculdade. Pontualmente, às 8h15 da manhã, ele estava lá para dar sua aula. E era, como nós já dissemos, sempre uma aula brilhante. Então, essa fase da vida pessoal dele, ele próprio narra no seu livro autobiográfico, que se chama Folha Dobrada, que cessou, por encanto, o dia que ele se encontrou com Maria Eugênia Raposo do Amaral, minha querida colega de turma, e com quem se casou e viveu até a morte. O direito quântico é uma tentativa de conciliar a teoria material evolucionista com o projeto da liberdade. A liberdade é a maior conquista do ser humano. Inclusive o direito quântico, a primeira parte, a parte científica, eu trabalhei bastante com ele na parte, ajudei na parte da coleta de dados técnicos. Então, o direito quântico é um livro importantíssimo. Tem a primeira parte técnica, científica, e a segunda parte é a parte filosófica. Nós estamos no restaurante do Círculo Italiano e foi neste local que o Flávio, eu e o Almino Afonso, num almoço, como tínhamos sempre, almoçávamos juntos como amigos, começamos a cogitar de que precisava criar um fato novo, importante, para substituir a cerimônia oficial de 150 anos da Faculdade de Direito, que iria ser organizada pelo diretor da faculdade, pela diretoria da faculdade. Não é isso, Flávio? Exatamente. Tudo começou nessa mesa. Nessa mesa, exatamente nessa mesa. Mas não imaginávamos, antes de vir para cá, não imaginávamos o que fazer. Foi desta mesa que surgiu a ideia da Carta aos Brasileiros. O ano era 77 e o regime militar já estava muito decadente. Quer dizer, já tinha perdido o discurso, né? E quando um regime perde o discurso, ele entra numa decadência mesmo porque ele não tinha legitimidade nenhuma institucional. Procuraram o Goffredo e pediram a ele, falaram, ô Goffredo, precisa fazer uma carta aos brasileiros e proclamar agora, na data do 60º da Faculdade de Direito, e exigir a queda do regime militar. Daqui nós saímos e fomos à casa do professor Goffredo. Quando nós tivemos um almoço, daí alguns dias, já com o professor Goffredo e com a Maria Eugênia e com Darcy Passos, José Gregório, Cantide Filardi, aí ocupamos aquela mesa ali. Mas aí o professor Goffredo já tinha
um esboço mental do que seria a carta. Foi intenso. Foi intenso porque havia, inclusive, um clima que foi sentido de preocupação quanto à integridade física dele. Tanto que nós fomos junto com ele como se fôssemos seguranças dele para garantir que ele pudesse falar. E nós sugerimos antes, numa dessas reuniões que nós tivemos na casa dele, que tivesse um orador antes dele. E nós escolhemos o Zé Gregório para ser o orador. Ele minutou de próprio punho a carta. Ele já tinha uma espécie de esboço dado pelo professor Goffredo quando me procuraram. E eu deveria ser o orador em nome dos advogados. É lembrar que o Brasil foi aqui fecundado, não importa os eclipses e os desmaios, o Estado de Direito, a democracia, o primado constitucional e os direitos humanos. Que assim seja neste século e meio e no próximo. Os países adiantados, em que a cultura política já organizou o Estado de Direito, a insólita implantação do Estado de fato ou de exceção, do Estado em que o presidente da República volta a ser um monarca acima das leis, o monarca leges solutos, constitui um violento retrocesso no caminho da cultura. Em lugar do direito dos cidadãos de eleger seus governantes, esses estados e sistemas colocam frequentemente o que chamam de segurança nacional e desenvolvimento econômico. E chamamos ditadura de ditadura. O Brasil não vive uma democracia, o Brasil vive uma ditadura. Chamamos de ditadura o regime em que o governo está separado da sociedade civil. Ditadura é o regime em que a sociedade civil não elege seus governantes e não participa do governo. Ele terminava a carta, a leitura da carta, com um brado ao mesmo tempo, um brado ambíguo, ao mesmo tempo de esperança e de desespero. Ele dizia: o povo brasileiro quer uma coisa só, o Estado de Direito já. E foi a partir dessa proclamação que, alguns anos depois, surgiu a campanha pelas diretas já. A Carta aos Brasileiros não é um manifesto. Ela tem o peso de um laudo, de um parecer jurídico, de alguém que entendia e alguém que sabia o que era a Constituição, o direito constitucional, e que, portanto, fez assim a radiografia do Estado brasileiro naquela ocasião. Eu me lembro que o Jornal do Brasil reservou, acho que a primeira página, para transcrever a Carta aos Brasileiros, e a partir daí as pessoas puderam assinar, não só os bacharéis em direito que estavam presentes, mas abriu-se para que todo o povo pudesse assinar a Carta. A Carta é um marco histórico da resistência democrática no Brasil. E isso ultrapassou as fronteiras do Brasil. Foi lido em outras assembleias, em outros países, né? Porque o Brasil iniciou o ciclo de ditaduras latino-americanas, que depois se espalharam pela Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. O professor Goffredo, mas aliando também isso ao produto das minhas leituras, das minhas convicções, eu acabei fazendo aquilo que o professor Goffredo recomendava. Eu fui um militante pela Constituinte.
Então, desde o começo, instalada a ditadura, iniciadas as tremendas violências, mas também, lembrando os ensinamentos do professor Goffredo, eu comecei a trabalhar pela Assembleia Nacional Constituinte. E eu fui aquilo que eu costumo dizer, um caixeiro viajante da Constituinte, porque eu viajava pelo Brasil inteiro, explicando o que era a Constituinte e estimulando a participação. Em 1959, que foi o ano de minha formatura nesta faculdade, ele publicou um livro, Lineamentos de uma Nova Constituição para o Brasil, em que ele sustentou, a meu ver, pela primeira vez, a necessidade da participação popular no processo legislativo. E eu aprendi isso e, vários anos mais tarde, procurei que um projeto de lei fosse apresentado a esse respeito. E a Constituição de 88, como se sabe, aceitou a participação popular no processo legislativo. É um povo organizado, mas livre, porque ele é que tem competência, mais do que ninguém, para defender seus interesses e seus direitos. E o poder legítimo era e é e continua sendo o do povo. Os demais, os que ocupam cargos legislativos, executivos, o que for, são todos agentes do povo. Mas a legitimidade está no povo. E isto eu aprendi com o professor Goffredo. E essa norma que mantém a sociedade é a norma da atributividade, a norma comumente assim chamada de jurídica também. Fornieri se enganou quando disse que o direito deriva da força. Ah, isso não! Pois seu Goffredo afirmou que o direito vem do fundo do coração. É mágico, né? É mágico. Esta palavra é uma magia, é um mistério. Era mocinho ainda, mas já muito ativo, coisas, se introduziu no pessoal do centro, 11 de agosto, e veio assistir uma reunião de estudantes da casa do professor Goffredo, que ele não conhecia. Quando o professor completou 90 anos, ele já não saía praticamente de casa, nós fizemos uma série de homenagens a ele, a Associação dos Antigos Alunos. Eu queria tomar a liberdade de falar em nome dos antigos alunos. Acho que hoje essa homenagem ao senhor é um pouco homenagem aos professores. Acho que talvez o nosso maior patrimônio seja os professores. Com honra, orgulho e gratidão, outorga ao professor Dr. Goffredo da Silva Teles, arauto da liberdade. Meu pai era professor, minha mãe também era professor. Eu a vida inteira lidei com professor na minha infância e juventude. Depois me tornei também professor. Mas que eu conheço muito bem a diferença entre um professor e um educador. Né? E ele era um educador. Ele estava ali com uma missão humanitária, uma missão de desenvolvimento da sociedade humana.